O homem e a mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Essa pergunta foi feita no século passado por Allan Kardec aos espíritos superiores, e a resposta deles foi uma contra-pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os benfeitores lançaram em pleno século XVIII um desafio para a sociedade da época, que tinha no homem um ser superior à mulher, a quem esta devia obediência e respeito. É incontestável que homens e mulheres têm os mesmos direitos, com variações apenas quanto às funções que cabe a cada um junto à sociedade. Sobre essa questão, Kardec perguntou aos espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Eis a resposta: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Nessa afirmativa dos benfeitores, fica claro que a maternidade é uma das funções que cabe à mulher, bem como as primeiras noções de educação. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século passado, escreveu uma belíssima página sobre o homem e a mulher, que vai aqui reproduzida. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhemo-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. O homem é assim como o pássaro, muitas vezes obrigado a enfrentar a tempestade fora do ninho, para que o ninho desfrute alegria e abastança. A mulher é o anjo desse mesmo ninho, em que o homem procura paz e refazimento. O milagre do amor. Percebendo as árduas lutas por que passam seus irmãos na face da terra, um espírito benfeitor ditou uma mensagem que intitulou O Milagre do Amor, e que é mais ou menos assim. Quando a dúvida lhe chegue maliciosa, indague ao amor qual a conduta a seguir.
quando a saudade avizinhar-se tentando macerar-lhe o coração, refugie-se no amor e deixe que as recordações felizes iluminem a noite em que você se encontra. Quando a aflição aturdir-lhe o íntimo, chame o amor para que a calma e a confiança predominem nas suas decisões. Quando a suspeita buscar aninhar-se em seu coração, dirija o pensamento ao amor e a paz dominará as paisagens dos seus sentimentos. Quando a cólera acercar-se da sua emotividade, recorde-se do amor, e suave balada de entendimento se lhe fará ouvida na acústica da alma. Quando o abandono ameaçar estraçalhar-lhe os sonhos, ferindo-lhe a alma, busque o amor, que lhe dará fortaleza para prosseguir, embora a sós. Em qualquer situação, dirija-se ao amor. Só o amor possui o correto entendimento de todas as coisas e fala em silêncio a linguagem de todos os idiomas. O brilho de um olhar, um sorriso de esperança, um gesto quase imperceptível, um movimento rítmico, um aceno, a presença do ausente, um toque, a música de uma palavra só. O amor logra transformar em bênção. Feito de pequenos nadas, o amor é a força eterna que embala o príncipe no leito dourado e o órfão na palha úmida. O amor é o único mecanismo que conduz o fraco às tarefas gigantescas, que impulsiona o progresso real, que dá dignidade à vida, que impele ao trabalho de reverdecer o Pantanal e o deserto, que concede alento quando a morte parece dominar soberana. O amor é vida, sem o qual perderia o sentido e a significação. Quando se ama, a noite coroa-se de astros e o dia se veste de sorrisos. O amor colore a palidez do sofrimento e o erradica. Sem este milagre que é o amor, não valeria a pena viver. Em tudo está a presença do amor que provém de Deus e é Deus. Descubra o amor e ame. Ame e felicite-se, colocando na estrada do amor sinais de luz, a fim de que nunca mais haja sombra por onde o amor tenha transitado a derramar claridade. Por tais razões, Jesus Cristo reuniu toda a lei e todos os profetas num só mandamento, cuja estrutura comportamental e finalidade última é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Portanto, não tenhamos medo de amar. O valor de um sorriso. Não custa nada e rende muito. Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram para sempre. Ninguém é tão rico que dele não precise, e ninguém é tão pobre que não o possa dar a todos. Leva felicidade a muita gente e a toda parte. É o símbolo da amizade, da boa vontade. É alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes, consolo para os desesperados. Não se compra, nem se empresta. Nenhuma moeda do mundo pode pagar seu valor. Você já sabe do que se trata? Trata-se do sorriso. E não há ninguém que precise tanto de um sorriso como aqueles que não sabem mais sorrir. Aqueles que perderam a esperança, os que vagueiam sem rumo, os que não acreditam mais que a felicidade é algo possível. É tão fácil sorrir. Tudo fica mais agradável se em nossos lábios houver um sorriso. Tudo fica mais fácil se houver nos lábios dos que convivem conosco um sorriso sincero. Alguns de nós pensamos que só devemos sorrir para as pessoas com as quais simpatizamos. São tantas as que cruzam nosso caminho diariamente. Algumas com o senho carregado por levar no íntimo as amarguras da caminhada áspera. Poderemos colaborar com um sorriso aberto no mínimo, para que essa pessoa se detenha e perceba que alguém lhe sorri, já que o sorriso é um alento. Sorrir ao atender os pequeninos que acorrem nos semáforos à procura de moedas. É tão triste ter que mendigar, e mais triste ainda é receber palavras e gestos agressivos como resposta.
Se é verdade que essa situação nos incomoda, não é menos verdade que não gostaríamos de estar no lugar deles. Eles são tão pequeninos. Se tem a malícia dos adultos, é porque os adultos os induzem a isso. Mas no íntimo, são inocentes treinados para parecer espertos em meio às situações mais adversas. O sorriso é uma arma poderosa, da qual nos podemos servir em todas as situações. Se ao levantarmos pela manhã cumprimentarmos os familiares com um largo sorriso, nosso dia certamente será melhor, mais alegre. Se ao entrarmos no elevador saudarmos com um sorriso os que seguem conosco, ao invés de fecharmos o rosto e olharmos para cima ou para baixo, na tentativa de desviar os olhares, com certeza o nosso dia será mais feliz, porque todos nos verão com simpatia e nos endereçarão energias salutares. O sorriso é sempre bom para quem sorri e melhor ainda para quem o recebe. O sorriso tem o poder de fazer mais amena a nossa caminhada. Dessa forma, se não temos o hábito de levar a vida sorrindo, comecemos a cultivá-lo e veremos que sem que mude a situação à nossa volta, nós, intimamente, nos sentiremos mais felizes. Você sabia que o senho carregado, ou seja, a cara amarrada, como se costuma dizer, traz ao corpo um desgaste maior do que o promovido pelo sorriso? Isto quer dizer que quando sorrimos, utilizamos menos músculos e fazemos menos esforços. Assim sendo, até por uma questão de economia, é mais vantajoso sorrir. Quando os filhos crescem. Há um momento na vida dos pais em que eles se sentem órfãos. Os filhos dizem, crescem de um momento para o outro. É paradoxal. Quando nascem pequenos e frágeis, os primeiros meses parecem intermináveis. Pai e mãe se revezam à cata de respostas aos seus estímulos nos rostinhos miúdos. Desejam que eles sorriam, que agitem os bracinhos, que sentem, fiquem em pé, andem, tudo é uma ansiosa expectativa. Então um dia, de repente, ei-los adolescentes. Não mais os passeios com os pais nos finais de semana, nem férias compartilhadas em família. Agora tudo é feito com os amigos. Olham para o rosto do menino e surpreendem os primeiros fios de barba, como a mãe passarinho descobre a penugem nas asas dos filhotes. A menina se transforma em mulher. É o momento dos voos para além do ninho doméstico. É o momento em que os pais se perguntam: onde estão aqueles bebês com cheirinho de leite e fralda molhada? Onde estão os brinquedos do faz-de-conta, os chás de nada, os heróis invencíveis que tudo conseguiam em suas batalhas imaginárias contra o mal? As viagens para a praia e o campo já não são tão sonoras. A cantoria infantil e os eternos pedidos de sorvetes, doces, pipoca foram substituídos pelo mutismo ou a conversa animada com os amigos com quem compartilham sua alegria. Os pais se sentem órfãos de filhos. Seus pequenos cresceram sem que eles possam precisar quando. Ontem, eram crianças trazendo a bola para ser consertada. Hoje, são os que lhes ensinam como operar o computador e melhor explorar os programas que se encontram à disposição. A impressão é que dormiram crianças e despertaram adolescentes, como num passe de mágica. Ontem, estavam no banco de trás do automóvel. Hoje, estão ao volante, dando aulas de correta condução no trânsito. É o momento da saudade dos dias que se foram tão rápidos. É o momento em que sentimos que poderíamos ter deixado de lado afazeres sempre contínuos e brincado mais com eles, rolando na grama, jogando futebol. Deveríamos tê-los ouvido mais, deliciando-nos com o relato de suas conquistas e aventuras, suas primeiras decepções, seus medos. Tê-los levado mais ao cinema, desfrutando das suas vibrações ante o heroísmo dos galãs da tela. Tempos que não retornam, a não ser na figura dos netos que nos compete esperar. Pais, estejamos mais com nossos filhos. A existência é breve e as oportunidades preciosas. Tudo mais que tenhamos e que nos preencha o tempo não compensará as horas dedicadas aos espíritos que se amoldaram nos corpos dos nossos pequenos para estar conosco. Não economizemos abraços, carícias, atenções,
porque nosso procedimento para com eles lhes determinará a felicidade do crescimento proveitoso ou a tristeza dos dias inúteis do futuro. A criança criada com carinho aprende a ser afetuosa. A mensagem da atenção ao próximo é passada pelos pais aos filhos. No dia a dia com os pais, eles aprendem que o ser humano e seus sentimentos são mais importantes do que o simples sucesso profissional e todos os seus acessórios. Em essência, as crianças aprendem o que vivem. Pensemos nisso. Separação resolve? Os dias atuais têm testemunhado muitas separações conjugais. Nós perguntamos e gostaríamos que você respondesse com toda sinceridade. A separação resolve? Embalados pelo suave encantamento do namoro e noivado, os casais entram na barca da paixão e se deixam levar pelo grande oceano do casamento. Sentindo ainda as emoções dos primeiros tempos, tudo é alegria e contentamento. A música, o perfume, as flores, os passeios, a comida predileta, tudo é compartilhado com carinho e cada um faz o máximo para agradar o outro. Na balança das ações, somente o prato das virtudes é utilizado. Todavia, o tempo passa. Surgem os ventos, os maremotos, a neblina, e as dificuldades começam. O casal esquece de estender a ponte do diálogo que certamente iria propiciar soluções para os problemas ou encontrar maneiras de os contornar com sabedoria. Surgem os conflitos. E na balança das ações começa a pesar mais o prato das imperfeições. Perguntamo-nos, como pôde aquela alma tão querida de outrora se transformar em uma pessoa cheia de defeitos? E a outra seguramente faz-se os mesmos questionamentos a nosso respeito. Cada um se isola num canto da barca, buscando resolver o próprio problema. O que antes era compartilhado com carinho e doçura, agora é tratado de forma egoísta e muitas vezes injusta. É bem certo que o suave encantamento do início não é mais o mesmo. Todavia, ele ainda está lá, basta que o busquemos. Iremos descobrir que, com o passar do tempo, os sentimentos amadureceram, se transformaram em amizade, em companheirismo, em afeto verdadeiro. Vale a pena que repensemos a nossa situação relativamente ao casamento. Vale a pena lembrar que os que estamos em família não estamos juntos por conta do acaso. Se o esposo ou esposa não é bem o que desejamos, lembremos de que é o melhor que Deus pôde nos oferecer para que cresçamos juntos. Se a barca do nosso casamento está navegando por mares difíceis e as neblinas densas dos problemas o ameaçam, pensemos nos frutos dessa união, os filhos que se somaram a nós. Busquemos colocar na balança todos os momentos de alegria compartilhada. As pequenas coisas que nos faziam rir antes, as tantas vezes que o outro nos acarinhou os cabelos nos momentos amargos, os chás feitos com ternura nos dias de enfermidade, as preces dirigidas a Deus em nosso favor, os cabelos brancos adquiridos juntos, os quilinhos a mais, os vincos na face, os filhos amados. Todas essas coisas devem ser pesadas antes da decisão pela separação, causadora em muitos casos de maiores dissabores e tormentos. Nesses tempos de dificuldades, quando as pessoas buscam a separação por motivos fúteis, lembre-se de que talvez os dois juntos superem os obstáculos com mais facilidade, se somarem ao invés de dividir. E se o fato já estiver consumado, não se desespere, busque amar e compreender, rogando a Deus que o abençoe, abençoando também os demais familiares, que são também, antes de tudo, filhos de Deus. Pense nisso.
Um ponto negro. Conta-se que um professor preparou sua aula estendendo um grande lençol branco numa das paredes da sala. Na medida em que os alunos iam entrando, tinham sua curiosidade despertada por aquele objeto estranho estendido bem à sua frente. O professor iniciou a aula perguntando a todos o que viam. O primeiro que se manifestou disse que via um pontinho negro, no que foi seguido pelos demais. Todos conseguiram ver o pontinho negro que fora colocado de propósito no centro do lençol branco. Depois de perguntar a todos se o ponto negro era a única coisa que viam, e ouvir a resposta afirmativa, o professor lançou outra questão. Vocês não estão vendo todo o resto do lençol? Vocês conseguem somente ver o pequeno ponto preto e não percebem a parte branca, que é muito mais extensa? Naquele momento, os alunos entenderam o propósito da aula: ensinar a ampliar e educar a visão para perceber melhor o conjunto e não ficar atento somente aos pormenores ou às coisas negativas. Essa é, na maior parte das vezes, a nossa forma de ver as pessoas e situações que nos rodeiam. Costumamos dar um peso exagerado às coisas ruins e pouca importância ao que se realiza de bom. Se um amigo sempre nos trata com cortesia, com afabilidade e atenção, e num determinado momento nos trata de maneira áspera, pronto, tudo o que ele fez até então cai por terra. Já nos indignamos e o conceito que tínhamos dele até então muda totalmente. É como se nossos olhos só pudessem ver o pequeno ponto negro. Não levamos em conta a possibilidade de nosso amigo ou amiga estar precisando da nossa ajuda. Não nos damos conta de que talvez esteja com dificuldades e por isso nos tratou de forma diferente. Temos sido tão exigentes com os outros. Mas se somos nós que estamos indispostos, todos têm que suportar nosso mau humor, nossa falta de cortesia. Um casal completava seus 60 anos de matrimônio e uma das netas perguntou à avó: "Vozinha, como é que a senhora aguentou o vovô até hoje? Ele é uma pessoa muito difícil de tolerar." A vovó, com um sorriso de serenidade, respondeu à neta: "É simples, minha filha. Eu sempre tive comigo uma balança imaginária. Colocava num dos pratos as coisas ruins que seu avô fazia. No outro prato da balança eu depositava as coisas boas. E o prato sempre pendia para o lado das coisas boas." Nós também fazemos uso da balança imaginária. Mas muitas vezes o peso que atribuímos às coisas ruins é desproporcional, e a balança tende a pender mais para esse lado. Vez que outra, é importante que façamos uma aferição em nossa balança para verificar se ela não está desregulada, pendendo muito para o lado dos equívocos. Saibamos valorizar as boas ações. Não façamos como os alunos que só viam o ponto negro no centro de um enorme lençol branco. Eduquemos a nossa visão para perceber melhor as coisas boas da vida. Desenvolvamos a nossa capacidade de ver e valorizar tudo o que nos acontece de bom. Você sabia que os benfeitores da humanidade recomendam que sejamos severos para conosco mesmos e indulgentes para com o nosso próximo? Contrariando tal recomendação, a maior parte das vezes somos indulgentes para conosco e muito severos para com os equívocos alheios. Vale a pena meditar nos ensinos que nos chegam do alto. Vale a pena que exercitemos o perdão aos semelhantes. E vale também a pena que sejamos mais exigentes conosco, buscando sempre melhorar nosso comportamento. Vencendo o desânimo. O grande carro de luxo parou diante do pequeno escritório à entrada do cemitério e o chofer uniformizado dirigiu-se ao vigia. "Você pode acompanhar-me, por favor? É que minha patroa está doente e não pode andar", explicou. "Quer ter a bondade de vir falar com ela?" Uma senhora de idade, cujos olhos fundos não podiam ocultar o profundo sofrimento, esperava no carro. "Sou a senhora Adams", disse-lhe. "Nestes últimos 2 anos mandei-lhe $5 por semana." "Para as flores", lembrou o vigia. "Justamente, para que fossem colocadas na sepultura de meu filho." "Vim aqui hoje", disse um tanto consternada, "porque os médicos me avisaram que tenho pouco tempo de vida. Então,
Quis vir até aqui para uma última visita e para lhe agradecer. O funcionário teve um momento de hesitação, mas depois falou com delicadeza. Sabe, minha senhora, eu sempre lamentei que continuasse mandando o dinheiro para as flores. Como assim? Perguntou a dama. É que, a senhora sabe, as flores duram tão pouco tempo. E afinal, aqui ninguém vê. O senhor sabe o que está dizendo? Retrucou a senhora Adams. Sei, sim, senhora. Pertenço a uma associação de serviço social, cujos membros visitam os hospitais e os asilos. Lá sim é que as flores fazem muita falta. Os internados podem vê-las e apreciar seu perfume. A senhora deixou-se ficar em silêncio por alguns segundos. Depois, sem dizer uma palavra, fez um sinal ao chofer para que partissem. Meses depois, o vigia foi surpreendido por outra visita, duplamente surpreendido, porque desta vez era a própria senhora que vinha guiando o carro. Agora, eu mesma levo as flores aos doentes, explicou-lhe com um sorriso amável. O senhor tem razão. Os enfermos ficam radiantes e fazem com que eu me sinta feliz. Os médicos não sabem a razão da minha cura, mas eu sei. É que reencontrei motivos para viver. Não esqueci meu filho, pelo contrário, dou as flores em seu nome e isso me dá forças. A senhora Adams descobrira o que quase todos não ignoramos, mas muitas vezes esquecemos. Auxiliando os outros, conseguir auxiliar-se a si própria. Você sabia que não é necessário visitar o túmulo dos entes queridos que partiram para levar o nosso carinho? É que eles definitivamente não estão ali onde foi enterrado o corpo físico, mas são como pássaros que deixaram a gaiola e voam livres. Para que demonstremos o nosso afeto, basta que lhes enviemos as flores da nossa gratidão através do pensamento, impulsionado pelos sentimentos de afeto que sempre nos nutriu, e eles receberão, onde quer que estejam. Assim, a nossa visita ao cemitério será apenas para a conservação e limpeza do lugar que serviu de aduana para a libertação do ser a quem tanto amamos e que continua vivendo. Verdadeiras joias. Narram a lenda romana do século II a.C. que uma matrona romana de nome Cornélia tinha 2 filhos. Certo dia, chamou os meninos que brincavam no jardim e lhes disse que naquele dia deveriam receber a visita de uma amiga para jantar. Ela era muito rica e viria para lhes mostrar suas joias. Quando a mulher chegou, ambos os irmãos arregalaram os olhos ao ver os anéis que trazia nos dedos, os braceletes nos braços, as correntes de ouro que contornavam seu pescoço e os fios de pérolas que cintilavam nos seus cabelos. Olharam para sua mãe, que trajava uma túnica branca sem adereços e na cabeça trazia somente suas tranças enroladas. Um servo trouxe uma caixa e a colocou sobre a mesa. E ante a surpresa dos meninos, a mulher lhes mostrou rubis vermelhos como sangue, safiras azuis como o céu, esmeraldas verdes como o mar e diamantes que luziam ao sol. O menorzinho sussurrou para o maior: seria tão bom se nossa mãe pudesse ter algumas dessas pedras ou dessas joias. Olhando com quase piedade para Cornélia, a ilustre visitante lhe indagou: é verdade que você não tem joias? Será verdade que você é assim tão pobre? Sem pestanejar, a anfitriã respondeu: de forma alguma. Tenho joias muito mais valiosas que as suas. Os irmãos Tibério e Caio se entreolharam. Seria possível que sua mãe possuísse joias e eles não soubessem? Acaso teria ela um cofre secreto? Seriam suas joias de tamanho valor que ela não as usasse, temendo ladrões? Mas Cornélia se aproximou dos 2 filhos, abraçou-os sorrindo e falou: estas são as minhas joias. Não são muito mais preciosas do que as suas pedrarias? São verdadeiramente joias preciosas os filhos que nos chegam. Alguns, pedras brutas para a lapidação. Outros, já deixando perceber o fino trabalho da ourivesaria dos tempos, da lapidação das várias vidas. Quantos de nós nos apercebemos de tal riqueza? Quanta vez preferimos ilusões do mundo a estar com nossos pequenos? Quantas vezes preferimos colocar-nos ante a televisão, permitindo que os anos se sucedam
e nossas preciosidades cresçam sem o cuidado e o carinho de que necessitam. E haverá algo mais precioso do que o sorriso de uma criança? De um abraço generoso? De suas carícias com as mãozinhas tépidas em nossos rostos? Atendamos aos nossos pequenos, joias raras que Deus nos confiou por breve tempo. Não percamos oportunidade de estar com eles, de senti-los, de amá-los. Porque de todos os tesouros do universo, o amor é o mais valioso e duradouro. Você sabia que Cornélia era mãe de Tibério e Caio Graco, que se tornaram estadistas em Roma? E que quando o povo romano erigia estátuas em honra dos irmãos, nunca esquecia de prestar tributo à mulher que os ensinara a ser sábios e bons?